Ó, então, dando sequência aqui, ó, tem um outro aspecto na construção das poses e também na montagem do personagem, que é levar em conta o volume e o peso do personagem, tá? Opa, deixa eu pôr o mouse aqui, senão não vai dar para escrever. Volume e peso. Esse é um negócio mais vamos falar assim, acho que dos conteúdos subjetivos, acho que esse eu vou considerar o mais subjetivo, porque não existe peso de verdade nessa personagem, entendeu? É, essa personagem aqui, ela é feita de pixel, né? Pixel não tem peso. E pixel não tem volume, né? Eu posso ficar duplicando a malha da personagem e vai ter, tipo, 3 malhas no mesmo lugar do espaço, sabe? Tipo, o computador não vai reclamar disso, né? Então, as coisas no computador, elas não têm volume e peso. E ao mesmo tempo, o peso e o volume para as coisas em jogo não é um peso realista, é, porque se a gente for fazer realmente ela pulando, o tanto que um ser humano pula, vai parecer que ela pulou pouco. Tá vendo? Se eu for pensar realmente no peso dela, real, e no peso realista, vai parecer que ela pulou pouco. E ao mesmo tempo eu não posso ignorar o peso, eu não posso falar que ela não tem peso nenhum. Então ela precisa ter algum peso e algum volume. Né? A mesma coisa vai acontecer quando ela pegar objetos ou quando ela já interagindo com objetos. Esses objetos eles não têm volume, mas eu tenho que pensar que ela está lidando com esse volume. Né? Então é um meio termo às vezes estranho de negociar. O que é um bom volume para um personagem de jogo? O que é um bom peso para um personagem de jogo? Porque tem a ver com o peso também que você põe no controle, né? Ou seja, como que. Às vezes você faz um personagem com uma espada gigante, mas se você pensar nela fisicamente, ela não é possível, né? Ela não é realisticamente viável, né? E ao mesmo tempo, se você dá uma porrada com essa espada e ela não parece que tem aquele peso daquela espada daquele tamanho, você fala, essa espada é fraca, né? Então é complicado. Tem um exemplo no livro do Richard Williams que eu acho muito legal. Eu vou puxar aqui uma aba de internet com ele e vou ver se eu acho esse exemplo que é o meu favorito. É, esse exemplo aqui, ó. Ó, que ótimo que a imagem é pequenininha. É, vocês conseguem ver a imagem? Ela está super pequena, mas vocês conseguem ver tipo, como que ele aborda o peso da pedra e a postura do personagem de acordo com o peso da pedra? É, a gente consegue no computador levantar o objeto sem esse esforço todo, né? Então, eu consigo só esticar o braço do personagem e ele levantaria a pedra, sabe? Tipo, se eu pegar o personagem e só levantar os braços assim e colocar a pedra na mão dela, ela vai levantar a pedra, mas ela vai parecer leve, porque a postura não acompanhou o volume e o peso da pedra, né? É a mesma coisa, o jeito dela apoiar o corpo, sabe? Se eu não falar que tem um pé que é o pé de apoio, se eu não falar que o quadril está apoiado numa perna, né? Se eu não fizer tipo uma coisa tipo como distribuir o peso mais numa perna do que na outra, sabe? Não vai parecer que ela tem esse volume no corpo, né? Se eu não distribuir, né, o peso dela na coluna. E se eu começo a distribuir um pouquinho, ou seja, se eu começo a julgar, por exemplo, ela mais para uma perna, né, você começa a sentir que o peso está caindo aqui, ó, que essa perna está mais, que a perna, né, que essa perna está mais relaxada e essa está recebendo mais peso, né?
E isso vai dar mais vivacidade pro personagem, isso vai dar uma relação diferente de capacidade de convencer, né? Quem tá vendo o produto, quem está consumindo o produto, né? Então, quando a gente fala de volume e peso, a gente está falando sobre esse lidar de postura, sabe? Esse lidar de você impor pro objeto um peso que não possui de fato, né? Que peso que você tem numa linha de desenho, né? Você não tem peso nenhum ali, né? Então é só sugestão, né? Você está só sugerindo que aquele peso existe. Então isso vale tanto para a postura do personagem quanto para os objetos que ele carrega. Tá? Uma outra coisa que vai ajudar nessa sensação de gravidade, né? Nessa sensação de que as coisas elas têm algum peso, é aceleração e desaceleração. Né? Aqui, ó, se a gente for observar o deslocamento dela enquanto ela sobe, né? Ou seja, o personagem ele está subindo, ele está tentando vencer a gravidade, né? E quando ele cai, ele está sendo ajudado pela gravidade. Então, é normal que eu veja ele desacelerando na subida e acelerando na descida. Ou seja, isso quer dizer que eu tenho que planejar o deslocamento do personagem, né? Ele não pode ser uniforme, né? O deslocamento ele não pode ser o mesmo deslocamento entre um frame e outro, né? Esse deslocamento tem que alterar de acordo com o tempo, né? Ou seja, se eu quero desacelerar o objeto, então significa que a cada instante que ela for subindo, ela está deslocando uma distância menor. Né? Então, esse deslocamento menor a cada frame vai me dar a sensação de desaceleração. O contrário também, quando ela está caindo, o deslocamento está aumentando a cada frame. Né? Então, eu estou alterando o deslocamento entre frames, né, planejando que ela desloca mais ou menos de acordo com né, essa gravidade. E meio que tudo na natureza é assim. Tudo na natureza, tudo no universo que a gente vive está associado a algum tipo de gravidade. Né? A gente não está alheio a ela em nenhuma circunstância. Né? Então, isso vai me ajudar a ter essa sensação de peso e de física real, né? Ou seja, que ela está sujeita às leis da física. Então, se a gente for observar aqui, ó, cada frame que ela altera, o deslocamento dela é maior, tá vendo? Na hora que ela está descendo e na hora que ela está subindo, cada vez é menor, né? Então, aqui ela está subindo, ela está perdendo velocidade. Chega uma hora que o deslocamento dela é quase, né, mínimo aqui, ó, tá vendo? Antes de chegar no topo da trajetória, ela quase não desloca. E na hora que ela estiver descendo, é que esse deslocamento ele vai aumentando a cada frame, ó. Até que chega no limite, né? Até que ela chega na colisão dela, né? Então, eu tenho que estar ciente e eu tenho que estar controlando essa aceleração e desaceleração. Né? Ou seja, eu tenho que projetar minha animação para que ela tenha essa variável aqui de aceleração e desaceleração. Deu para entender esses dois? Eu falei dois meio casadinhos, deu para entender os. Vocês me avisam se cortar de novo o áudio, tá? Vocês me dão o grito. Ainda no campo da física, gente, ainda dentro de. Porque vocês viram que os primeiros, esses primeiros princípios, eu falei mais como se eles estivessem ligados à pose, né? E esses dois aqui é mais como se estivessem ligados às leis da física, né? Ou seja, eu estou lidando com leis da física agora, né? Tem dois princípios que a gente vai chamar de follow. Tem dois conteúdos, né? Que é o follow e overlap, que eu vou chamar de inércia, que é também um princípio que a gente coloca no movimento do personagem para dar a sensação de que ele está sujeito às leis da física também, tá? Vamos começar pelo follow.
um bom jeito de ver o follow é o rabo de cavalo da personagem, né? O rabo de cavalo da personagem, ele tá preso ao cabelo aqui, a cabeça aqui, né? E a cabeça da personagem, ela vai mover primeiro, ou seja, ela vai ter um movimento inicial e ela vai puxar o rabo de cavalo, ou seja, o rabo de cavalo ele vai ser puxado pela cabeça. Então quer dizer que ele está respeitando aqui uma lei da inércia, ou seja, o meu cabelo ele está em repouso e ele tende a ficar em repouso até que essa força realmente atue sobre ele. E na sequência, a ponta do cabelo ela vai ser a última a reagir, né? Ela vai ser a última a receber essa força, né? Então quer dizer que a tendência do cabelo é ficar onde está. Ou seja, se meu cabelo está aqui, né, nessa altura, na hora que ela desce, a tendência do cabelo é ficar lá em cima onde ele estava. Isso vai dar uma sensação de que o movimento ele segue o outro, ele vai dar uma sensação de follow, né? Ou seja, esse princípio aqui do follow diz respeito, nessa parte do follow do princípio, diz respeito a tudo que segue uma parte principal, tudo que está seguindo né, uma outra peça. Isso vai acontecer no corpo humano também, né? O meu braço, ele segue o ombro, né? O meu antebraço segue o braço, o meu punho segue o antebraço. Então é uma cadeia de partes que seguem. Então eu tenho que representar isso visualmente, esse follow. Então você vai ver que quando ela está subindo, por exemplo, o cabelo está tentando ficar onde ele estava. Ele está para baixo, né? Ele está apontando para baixo aqui porque ele está tentando ficar aonde era a origem dele. Então dá para ver que ele sofre um atraso. A mesma coisa vai acontecer quando chegar aqui no topo da trajetória. Na hora que a gente chegou no topo da trajetória, a tendência do cabelo agora é ficar aqui, ó. A tendência dele é ficar aonde ele estava, ou seja, aqui a energia está zerada, né? Eu cheguei no topo do gasto da minha energia potencial e aqui a gravidade vai começar a fazer efeito. E o cabelo vai ser puxado pela cabeça. Então a tendência vai ser que ele fique, né? A ponta vai querer ficar onde ela estava lá em cima. Então vai ter sempre esse atraso. A coisa vai parecer mais flexível e vai parecer que está sendo puxada pelo corpo, né? Deixa eu apagar isso aqui. Então, vocês conseguem ver que o cabelo tem essa flexibilidade, né? Ou seja, ele não está sendo puxado com essa intensidade toda, né? Ou seja, não está seguindo juntinho com a cabeça, né? Ou seja, ele está sofrendo a ação da inércia. O outro aspecto da inércia é o overlap, que me diz que o movimento ele não para instantaneamente. Ou seja, minha personagem, quando ela cair no chão, né, ela não vai parar nessa pose aqui instantaneamente, né? A tendência dela, na verdade, é ir um pouquinho além da pose antes de parar. Ou seja, antes dela parar nessa pose, ela vai um pouquinho além do ponto. Porque ela ainda está sofrendo a ação da inércia. Ou seja, o corpo ele não vai parar instantaneamente. Ele ainda está sofrendo a ação dessa energia toda. Então ele vai passar do ponto antes de parar, né? Ou seja, ele vai um pouquinho além do estado onde eu quero que ele pare. Vai funcionar para tudo. Ou seja, se eu quero que o meu personagem aponte para uma direção, né? Se eu quero que ele aponte para levante o braço e aponte, né? Se eu quero que o meu movimento ele termine aqui, por exemplo, né? Ele vai subir um pouco mais e esticar um pouco mais antes de parar, né? Ou seja, ele vai passar do ponto antes de chegar na pose de repouso que eu estou querendo. É como se fosse uma acomodação, né? É como se fosse uma acomodaçãozinha. Então, essa variável, né, de pose
que vai além da pose final, né? Ou seja, que você vai além da pose final antes de parar o movimento, é o que a gente chama de overlap, né? Em alguns estúdios eu vi isso sendo chamado de acomodação. Ou seja, você faz uns movimentos de acomodação antes de encerrar um movimento, né? Você acomoda o corpo. Né? E eu gostei desse termo, porque é realmente, né, a sensação que você se joga no sofá e você afunda no sofá e você levanta um pouquinho depois que você chega na posição, né? Então, antes de acomodar mesmo, você tem todo um conjunto de energias para lidar antes de estacionar, né? Então, esse é um outro princípio que a gente tem que levar em conta na hora que a gente está fazendo o movimento, né? Ou seja, tem que levar em conta essas forças físicas como a força da inércia, tá? Na sequência, a gente tem o princípio de timing, né? Ou seja, a gente está falando o tempo todo de lei da física, né, e de movimento, e uma coisa do movimento é que ele depende do tempo para acontecer, né? Então não é lógico que falar do tempo num processo de princípios de animação, né, é uma necessidade. É obviamente que ele vai ser um princípio, né? Para quem está começando, é difícil entender o timing. E eu observei nas próprias animações que já me entregaram que o fato de se estarem lidando com informação digital que é criada automaticamente, né, essa informação aqui que é criada automaticamente, e ela não te cobra nada, ela não te dá nenhum tipo de prejuízo, né, faz vocês às vezes usarem mais tempo do que o necessário para uma ação, né? Então, e é muito comum isso em animação no computador, assim. A pessoa ela pode colocar qualquer tempo aqui. Então, ele cria um keyframe na pose 1, depois ele cria um keyframe no frame 60 e 70, e as coisas elas ficam parecendo que estão debaixo d'água, assim, que elas parecem que elas estão na lua, elas perdem um pouco da característica de movimento, né? Então, geralmente quem aprende animação no computador tende a fazer as coisas mais lentas do que é o necessário. Quem faz desenhando é o contrário. Quem faz desenhando quer economizar desenho, quer desenhar pouco. Então, costuma fazer rápido demais. Então, essa é a diferença que as duas mídias trazem. E nenhum dos dois está certo, né, na verdade, porque nem é tão rápido, nem é tão lento, né? As coisas elas têm uma média de duração, né, que depende da gravidade, da resistência do ar, depende da realidade onde está inserido. E aí, o ideal, né, é... pois é, o ideal para vocês criarem no começo, para vocês criarem movimento, é vocês terem uma base de tempo que não seja tão maleável assim. Eu recomendo que vocês usem áudio. Vocês peguem o som do movimento. Então, por exemplo, se essa menina está pulando, né, e você tem o som do esforço dela, tá fazendo, e fazendo o vush, né, que é um movimento de vush, né, e a batida, né, ou seja, você ter todos esses sons que constituem o efeito sonoro, você tentar ter esse som primeiro, porque esse som você vai acertar ele com mais facilidade, né? O som do tempo do pulo, o som da batida, né, o plan, né, o som da queda dela, né, né, uma batida. Esse som ele vai te dar uma medida certa. E se você animar em cima dessa batida, em cima desse som, vai ser mais fácil para você acertar o tempo da ação. Outra coisa seria você realmente filmar a ação, você ter tipo, uma referência em vídeo, você gravar esse tempo, né? Ou seja, e usar realmente a contagem de frames desse movimento. O problema de gravar em vídeo é que, como o videogame ele demanda resposta de controle, às vezes você tem que ser realmente um atleta para fazer o movimento no tempo certo. Né? Se você vai dar uma cortada e você tipo não joga vôlei, e você vai só tipo pular e fazer o movimento, você não vai fazer na velocidade e na força que um jogador de vôlei profissional faz. Então, nesse caso, seria melhor você pesquisar uma vídeo referência, você pesquisar um atleta fazendo, né?
pegar uma referência do mundo, né? E áudio, na verdade, o interessante do áudio é que ele atiça a sua animação, assim. Então, eu recomendo demais. No caso do Blender, eu tenho uma aula que eu explico como que usa o áudio para referência, tá? Mas se você dividir essa tela aqui e colocar o editor de vídeo do Blender aqui, ó, você consegue adicionar um som. Eu não sei se eu tenho um som aqui, mas eu vou procurar. Você consegue colocar um som. E você também consegue no Blender, você tendo um som aqui, né, nesse espaço, eu vou dar aumentar um pouquinho esse zoom dele aqui. Você consegue pedir para ele mostrar o desenho da onda, né? Então você consegue ver tipo, aonde a intensidade do áudio está, e você consegue usar não só o som, né, que vai tocar quando você estiver dando play, mas você consegue ver tipo, se o tempo da onda está coincidindo com o tempo da sua ação. Então eu recomendo demais esse processo para fazer animação com um timing mais preciso. Tá? Recomendo demais que vocês usem isso aqui como guia. Tá? Então, o editor de vídeo do Blender é bem legal, dá para trabalhar bem com ele, ele permite que você corte o áudio também, você consegue cortar o áudio, tirar os excessos, né? Você consegue editar onde que ele está no tempo, então você tem bastante flexibilidade, você consegue juntar vários áudios, mixar eles, né? Mudar volume. Então, eu recomendo que vocês usem isso para tempo a princípio, em vez de confiar demais na memória visual ou só nas poses. E eu falo isso, mas eu enfrento uma resistência muito grande dos alunos, e eu vejo que na hora que chega no jogo a gente sofre ainda muito problema com implementar o tempo no jogo. E era só inverter, né? Era só falar assim, arruma o áudio primeiro, depois faz a animação, sabe? É só inverter, tipo, qual áudio que você quer que tenha no jogo. Quando o personagem dá um golpe, você já ter esse áudio e depois fazer a animação. Já resolvia muito desse descompasso, né? Na sequência, eu tenho o design. E o que o design comunica comigo, né? Vocês vão ver em alguns lugares ele chamando de appeal, tá? Design appeal, tá? E aí é essa coisa que a gente, como ser humano, né? A gente tem sempre uma expectativa em relação ao que a gente está vendo, tá? Então, se você vê esse design aqui e ela é uma menina magrinha, adolescente, jogando vôlei, com uniforme de vôlei e tudo, você já tem uma expectativa desse design de como as coisas vão se comportar. Reconhecer essa expectativa, ou seja, reconhecer que seu player, seu espectador, ele vai ter uma expectativa de como as coisas pesam no mundo, qual é a velocidade das coisas do mundo, qual é o tamanho das coisas no mundo, e que se você está quebrando essa expectativa, talvez você tenha que explicar visualmente, é importante. Então, se eu quero que essa personagem se movimente como um gigante, né, que ela seja mais pesada, né, tem uma série de considerações que eu tenho que ter no processo de criar o movimento dela. Por exemplo, se ela é um gigante, então o movimento dela vai ser mais lento, porque ela está carregando mais peso enfrentando a gravidade. Se ela é uma fada, ela vai mexer mais rápido, porque ela é menor e mais leve. Né? Ou seja, ela tem uma massa física que a gente espera. E quando eu estou quebrando essa expectativa, eu tenho que saber. Ou seja, às vezes eu tenho que preparar o espectador para aquela alteração, né? Vocês já devem ter sentido isso em algum jogo, de você pegar um personagem para controlar e esse personagem ele não tem um comportamento parecido com o que você estava imaginando, ou seja, o controle ser mole demais ou ser duro demais, né? Você mexer com um personagem e ele ser meio agarrado. Eu tive isso jogando o Prince of Persia, por exemplo,
que eu fui mexer e o movimento era super agarrado. Não era ágil. Né? Parecia que ia ser super ágil pelo visual, quando eu vi as outras pessoas jogando. Parecia que ele era super ágil e no final não, era super estranho. E você tinha que ter um mega planejamento para controlar. Você tinha que apertar o botão muito antes da hora para poder tipo, ter a ação do jeito que você queria. Né? Recentemente eu joguei Forgotten N. Forgotten N tem a mesma coisa. O pulo é super esquisito. A sensação que o pulo dá é muito estranha. O pulo, a gente tá muito acostumado com um pulo, com uma parábola bonitinha, que é um pulo à la Super Mario, e a trajetória do pulo dela é baixa. Ela consegue ir muito longe, mas é baixo tanto que ela sobe e dá uma sensação estranha na hora que você está jogando as primeiras vezes. Ou seja, quebra a expectativa de controle para a plataforma que você está acostumado e, e até você pegar o ritmo tem que acostumar. Então, eles fizeram toda uma sequência inteira da fase que é só para você acostumar com o pulo. Sabe? Você pula umas 10 plataformas para poder entender o que é o pulo antes de realmente poder pular com o jogo. Né? Eu entendo por que eles fizeram daquele jeito. Né? O pulo deles é muito mais narrativo do que de habilidade. Então, às vezes, o seu pulo vai chegar numa distância maior e eles vão te empurrar para aquela plataforma. Né? Porque eles são muito mais interessados com a história que você está contando do que com a agilidade que você está criando. E é diferente de um Dust Force, por exemplo, que o pulo é super ágil e mega alto e tipo, a física dele é super convincente e super responsiva, né? Mas é um jogo que é um jogo de agilidade, né? Então você tem que lembrar disso, assim, o que você desenha, o que você modela, o que você cria vai ser lido por um ser humano que já tem uma noção do que é física. Todos nós estamos sujeitos à mesma gravidade. Ou seja, todo mundo que vai jogar o seu jogo vive debaixo da mesma gravidade que você. Não tem ninguém, tipo, jogando seu jogo em outro planeta, sabe? Pra você falar, não, dá pra, dá pra ignorar a gravidade, dá pra ignorar aquilo, dá pra ignorar, tipo, né, metro, né? A gente não consegue ignorar essas coisas na hora que a gente tá criando um jogo, né? Isso faz parte da nossa leitura como ser humano, tá? Então o design apelo é um pouco disso, né? Um pouco de você compreender qual que é o design que você está mostrando e como ele comunica com o player. E por final, a gente tem um negócio que é o Secondary Action. Tá? O Secondary Action, essa animação minha aqui não tem. Pra vocês terem uma ideia. Aqui eu não tenho Secondary Action. Aqui eu tenho só o Action. Aqui eu tenho só o meu pulo. Né? Tipo, não existe nenhuma segunda ação aqui. Isso em jogo é um pouco diferente de animação narrativa, né? E também é diferente do que você está entregando de secondary action para o player e o que você está entregando de secondary action para o inimigo, né? Em termos de inimigo, né? E como a gente faz as animações às vezes em bloquinhos, então às vezes o secondary action ele não é implementado direto na ação. Mas o secondary action seria uma ação adicional à ação principal que deixa ela mais interessante, né? Por exemplo, se eu crio um idol que é essa menina enxugando o suor da mão na roupa, por exemplo, ou então ela ajeitando o cabelo antes de pular, entendeu? Se eu faço a mão dela passando por aqui, ajeitando o cabelinho, essa ação, ela não é a ação principal. É uma ação secundária, mas que dá uma personalidade adicional para minha ação principal. Ou seja, se nos meus idols, nas animações, eu faço ela ajeitando o rabo de cavalo, né? Ela limpando suor, suor do rosto, suor do rosto. Se eu faço ela alongando o músculo antes de fazer uma ação, né? Se ela vai fazer o saque da bola, né? E antes dela fazer o saque, eu faço aquele negócio, aquela preparação que todo jogador faz, que é bater um pouco a bola no chão, né? Você quicar a bola algumas vezes.
né? Então, aquela ação, né, por exemplo, você pensar no saque, né? É aquela ação que você faz, né, de bater a bola no chão, ela não é o saque, né? Ela não é a preparação para o saque do personagem, mas ela é super importante para incrementar o movimento, né? Se eu pegar, por exemplo, no Spike, né? Ela vai cair no chão. Se na hora que ela cair no chão eu faço a animação dela evitando tocar na cesta, que é uma coisa que todo jogador de vôlei faz quando cai, é puxar o corpo para trás para não encostar na cesta, em vez de só fazer o movimento físico natural dela, essa ação passa a ser uma ação secundária à minha ação principal, que é o spike, né, que é a cortada, né, e ela deixa mais convincente o mundo que você está inserindo nele. Então, sempre que você puder pensar numa ação secundária que enriquece a sua ação principal, sem anular ela, sem competir com ela, você vai deixar seu personagem mais convincente. E com esse conjunto de 12 princípios, gente, se você juntar esses 12 princípios em toda a animação que você faz, fazer um checklist mesmo, se você está realmente implementando eles, você garante uma certa qualidade na sua animação. A princípio, é difícil de implementar todas essas coisas, às vezes você não consegue esticar ou comprimir o personagem direito, porque o rig não tá legal, porque você ainda não tem controle dele. Secondary Action, às vezes simplesmente você não tem ideia do Secondary Action, né? Às vezes o design é muito novo para você e você não sabe realmente qual é a expectativa do player, né? Lembrar todas as coisas de um corpo que estão sujeitas à inércia é difícil. Planejar aceleração e desaceleração, ainda mais nos programas que gravam as ações automaticamente, já criando uma curva de interpolação, às vezes você não consegue implementar rápido, mas à medida que você for conseguindo ter controle sobre essas coisas, você começa a ter uma animação de qualidade. Ou seja, colocar isso aqui na sua animação garante uma qualidade no seu produto. E esses foram os 12 princípios de animação.